Boa noite. O trabalho intermitente, aquele por um período curto, sem perda de direitos, já é uma realidade no Brasil. Muitas empresas já apostam na modalidade para suprir demandas. Para quem está desempregado, também uma oportunidade de mostrar serviço. Na edição de hoje do Jornal da Globo, nós vamos esclarecer as principais dúvidas que ainda aparecem. E você vai ver também. A Justiça nega mais um recurso do governo e mantém a liminar que impede a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Por que Temer se reuniu com o diretor-geral da Polícia Federal fora da agenda? O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, é indiciado por suspeita de Caixa 2 na campanha de 2012. Rodrigo Janot, o ex-procurador-geral da República, é ouvido como testemunha no inquérito que investiga o acordo de delação do grupo JIF. Os detalhes do negócio que vai injetar 2 bilhões de dólares no caixa da Petrobras. No bate-papo esportivo, a expectativa para o começo dos campeonatos estaduais. E a despedida, um dos ícones do pop rock dos anos 90. A voz de Dolores O'Riordan marcou uma geração. O assunto segurança foi motivo de encontros hoje em Brasília. Um deles, no Supremo Tribunal Federal, estava agendado. Já outra reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Temer e o diretor da Polícia Federal só passou a figurar na agenda presidencial bem mais tarde. Quem explica isso para a gente é a repórter Giovana Teles, que acompanhou toda essa movimentação em Brasília. O encontro com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, não estava na agenda. Só foi incluído depois que a Globo News questionou a reunião. Primeiro, a PF disse que não comentaria o assunto. Depois, o Planalto e o próprio diretor-geral disseram que trataram de segurança pública. Segovia até gravou entrevista à tarde. Falou de uma proposta nova que, segundo ele, apresentou ao presidente. A Polícia Federal Fardada é um projeto que já vinha sendo construído dentro da Polícia Federal há alguns anos e que há uma necessidade hoje do país da gente fortalecer o combate ao crime organizado no país. Essa reunião foi bem no primeiro dia da semana em que termina o prazo para Temer responder às 50 perguntas que a Polícia Federal fez ao presidente no inquérito que investiga se ele recebeu propina num decreto sobre o setor de portos. A defesa de Michel Temer diz que mesmo sem ser obrigado, ele vai responder todas as questões até quarta. O relator no STF é o ministro Luiz Roberto Barroso. No ano passado, em inquérito aberto por causa das denúncias da JBS, Temer não respondeu perguntas da PF. E hoje também o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, prestou depoimento como testemunha num inquérito que apura supostas ilegalidades nas negociações por um acordo de delação dos executivos do grupo JIF. Janot, que agora é subprocurador da República, foi ouvido por mais de 5 horas no gabinete dele. Janot negociou a delação, mas pediu a rescisão do acordo porque descobriu que os delatores omitiram informações. Falta ainda a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, se as delações vão continuar valendo. Já no STF, teve audiência da presidente do tribunal, Carmen Lúcia, com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que vai julgar recurso do ex-presidente Lula no dia 24. O presidente do TRF, desembargador Carlos Thompson Flores, falou sobre segurança dos prédios do TRF e dos juízes, que, segundo ele, teriam recebido ameaças. O julgamento é de recurso da defesa de Lula no caso do triplex no Guarujá. O ex-presidente foi condenado pelo juiz Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os advogados de Lula negam qualquer irregularidade. Giovana Teles, de Brasília, para o Jornal da Globo. A Justiça negou hoje 2 recursos do governo para tentar dar posse à deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A 4ª Vara Federal de Niterói, que concedeu a liminar que suspendeu a posse, negou recurso. O outro foi feito ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio, e questionava a competência da Vara Federal de Niterói. Também foi negado. Cristiane Brasil permanece impedida de assumir o cargo.
A Polícia Federal de Curitiba passou a investigar 3 ex-ministros por suspeitas de receberem dinheiro ilegal de fraudes na Transpetro. Os novos inquéritos investigam a ex-ministra do governo Dilma, Idely Salvati, o ex-presidente da Câmara e ex-ministro de Dilma e Temer, Henrique Eduardo Alves, que está preso em Natal, e o ex-ministro do governo Lula, Edson Santos. Também são alvos dos inquéritos os ex-deputados do PT, Jorge Bittar e Cândido Vacarezza. A base dessa investigação é a delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Os 5 políticos já eram investigados pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura fraudes na Transpetro. Como nenhum deles tem foro, as investigações sobre eles foram desmembradas e enviadas a Curitiba. Na delação, Sérgio Machado afirmou que ajudou no repasse de dinheiro para as campanhas desses políticos. Para a de Idely Salvati ao governo de Santa Catarina, em 2010, teriam sido R$500 mil. Henrique Eduardo Alves teria recebido R$1.550.000 entre 2010 e 2014. Edson Santos teria sido beneficiado com R$142.400. Sérgio Machado afirmou ainda que o ex-deputado Cândido Vacarezza recebeu em 2010 apoio financeiro de R$500 mil. E o ex-deputado Jorge Bittar, R$200 mil. Sérgio Machado disse que o dinheiro vinha de vantagens indevidas que empresas recebiam por contratos com a Transpetro. Tudo foi pago, de acordo com o delator, por meio de doações oficiais. A defesa de Henrique Eduardo Alves afirmou que o ex-ministro nega veementemente o recebimento de qualquer quantia. Edson Santos falou que aguarda com tranquilidade a convocação da Polícia Federal e que vai provar que é inocente. Nós não conseguimos contato com as defesas de Idely Salvati, Cândido Vacarezza e Jorge Bittar. E a Polícia Federal indiciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, pelo crime de Caixa 2 na campanha eleitoral de 2012. A Polícia Federal começou a investigar a campanha de Fernando Haddad em 2015, quando recebeu a delação premiada do empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da UTC, na Operação Lava Jato. Pessoa disse que depois da campanha eleitoral de 2012, recebeu a visita do então tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Vacari queria que a UTC pagasse uma dívida do partido com uma gráfica, no valor de R$3 milhões. Foi então que o diretor financeiro da UTC, Valmir Pinheiro, começou a negociar com o dono da gráfica, conhecido como Chicão. Os dois se encontraram no prédio onde funcionava a empreiteira. Durante o encontro, os delatores dizem que Chicão aceitou dar um desconto e a dívida caiu de 3 milhões para 2.600.000 reais. O relatório da Polícia Federal diz que, para fazer os pagamentos, a UTC fez contratos de fachada ou superfaturados e que a empreiteira criou uma engenharia criminosa para fabricar dinheiro ilícito. A investigação descobriu que Chicão é Francisco Carlos de Souza, ex-deputado estadual pelo PT. Segundo os depoimentos, era ele quem buscava pessoalmente o dinheiro neste prédio no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, onde ficava o escritório de Alberto Youssef, um dos primeiros delatores da Lava Jato. Em depoimento à Polícia Federal, Alberto Youssef confirmou os relatos de Ricardo Pessoa e de Valmir Pinheiro. A Polícia Federal indiciou o ex-deputado Chicão e outras 3 pessoas ligadas a ele por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Já João Vacari Neto foi indiciado por Caixa 2 e por lavagem de dinheiro. O ex-prefeito Fernando Haddad e o coordenador da campanha dele, Chico Macena, também foram indiciados por Caixa 2. O delegado disse que usou como prova de que Fernando Haddad sabia do Caixa 2 um vídeo publicado no final da campanha à reeleição em 2016, em que Haddad pedia dinheiro para pagar dívidas de campanha daquele ano. O delegado diz que, embora o vídeo não seja prova de que Fernando Haddad sabia dos pagamentos à gráfica em 2012, porque o vídeo é de 2016, é um indício significativo de que ele sabia dos prestadores de serviço de sua última campanha e que, por isso, é intuitivo que também tenha ocorrido em relação à eleição de 2012. A assessoria do ex-prefeito Fernando Haddad afirmou que não há o mínimo indício de qualquer participação dele nos atos descritos por um colaborador sem credibilidade, cujas declarações já foram colocadas sob suspeita em outros casos. Ainda segundo a assessoria, Haddad acredita que a justiça vai bloquear a ação. A defesa de João Vacari Neto negou que o cliente tenha pedido qualquer doação a Ricardo Pessoa para a campanha de Fernando Haddad.
Chico Macena afirmou que as testemunhas ouvidas disseram que os valores recebidos não tinham qualquer relação com a campanha de Haddad. A defesa do ex-deputado Francisco Carlos de Souza, o Chicão, disse que não houve lavagem de dinheiro e que a gráfica dele prestou os serviços contratados. Em nota, o Partido dos Trabalhadores afirmou que factoides como esse demonstram uma partidarização de setores do sistema policial e judicial que abusam da autoridade para promover perseguição política. A Petrobras vendeu para a petroleira francesa Total parte dos direitos de exploração em 2 áreas do pré-sal, na Bacia de Santos. O acordo é parte de uma aliança estratégica assinada em 2016 entre a Petrobras e a empresa francesa. Um negócio no valor de quase 2 bilhões de dólares. E o dinheiro vai direto para o caixa da Petrobras. A companhia vendeu à petroleira francesa direitos de concessão em 2 áreas do pré-sal na Bacia de Santos. Na área de Lapa, a Total vai ficar com 35% dos direitos e a operação do campo. E na área de Iara, terá 22,5% dos direitos. As 2 empresas são parceiras em 19 consórcios de exploração e produção. A aliança estratégica permite que elas combinem suas experiências em águas profundas e também tem um papel importante no programa de parcerias e desinvestimentos da Petrobras. Em 2015, a dívida líquida da Petrobras correspondia a 5,3 vezes o caixa da empresa. Até o 3º trimestre de 2017, a 3,17 vezes. Nesse ano, a Petrobras pretende que a sua dívida líquida chegue a 2,5% de seu caixa. O desinvestimento da Petrobras é fundamental para a empresa por 2 lógicas. A primeira é que a Petrobras vai fazer caixa para pagar a dívida. E segundo, a Petrobras também, ela precisa de investir nos ativos dela, é certo? Então, como ela hoje não tem recurso para assumir sozinho esses investimentos todos, ela está desinvestindo de que forma? Atraindo parceiros. Em 2017, a Petrobras desinvestiu ao todo 4,5 bilhões de dólares e tem como meta chegar a desinvestir 21 bilhões de dólares até o final de 2018. Eu acho que essa meta vai ser atingida, porque os desinvestimentos estão acontecendo. Provavelmente o próximo desinvestimento, com volume de dinheiro bastante elevado, vai ser a venda da TAG, né, que são os gasodutos do Nordeste, né, onde já tem aí, parece que 4 fundos interessados na compra, e está se imaginando que vai render para a empresa algo em torno de 6 a 7 bilhões de dólares. O desemprego, ainda alto no Brasil, tem levado muita gente a buscar o trabalho intermitente. Aquele com pagamento por período trabalhado, sem vínculo fixo. Temporada de ofertas, loja cheia e filas. A rede de eletroeletrônicos queria aumentar o número de pessoas atendendo os clientes em períodos específicos, como em dias de promoções e liquidações. Acabou contratando cerca de 4 mil trabalhadores intermitentes em todo o país. Eles só trabalham quando são chamados pela empresa. Pode ser para um serviço de algumas horas ou de alguns dias. É exatamente o que a rede de lojas precisava. Esta é a 3ª vez que chama os intermitentes. O custo do funcionário ele é o mesmo, né? Você só paga ele proporcionalmente pelos dias que ele trabalha. Então, se a gente não tivesse intermitente, a gente praticamente não estaria contratando essa mão de obra, né? A Andrea foi chamada para trabalhar durante os 4 dias de uma liquidação. Disse que ia ganhar R$60 por dia. Para mim é ótimo, melhor do que ficar em casa. Aí eu tenho meu dinheiro, aí eu ganho, tenho um horário bom, tenho a minha pausa. Então eu tô achando tudo ótimo. Esse advogado trabalhista lembra que o intermitente só não tem direito ao seguro-desemprego. Ele tem todos os benefícios, fundo de garantia, hora extra, adicionais, 13º, férias, todos os direitos assegurados ao trabalhador normal. Porém, os valores são calculados pela média dos 12 meses ou do período que ele trabalhou, e se ele for sofrer uma rescisão após um determinado tempo, ele terá o aviso prévio
e a multa do fundo de garantia dividido pela metade. O recolhimento do INSS é feito por quem contrata, mas o trabalhador tem que ficar atento. Se receber menos que um salário mínimo num mês, é ele que tem que complementar o recolhimento. A Pamela é vendedora e há 7 meses vinha fazendo bicos. Se destacou como intermitente e agora soube que vai ser contratada definitivamente pela empresa. É maravilhoso, né? É muito gratificante. Eu acho que também todos nós merecemos uma oportunidade. E graças a Deus eu estou no meu espaço. A gente conversa agora com o nosso comentarista de finanças pessoais, Sami Dana. Boa noite, Sami. Boa noite, Tramontina. Boa noite para você que nos assiste. Nós acompanhamos a reportagem aí e a gente pode concluir que o trabalho intermitente, esse trabalho temporário, esse tipo de contrato, é a saída das empresas em tempos de crise. Olha, a economia em crise, o desemprego desde 2015 só subiu, começou a dar um pouco de folga no ano passado. Então, normalmente a empresa não quer sair contratando. A gente tem um ano que deve ser melhor, mas o emprego é o último indicador a dar sinais. E nesse sentido, a gente vê alguma vantagem para o trabalhador. Ele sai da desocupação e também, como a gente viu agora na reportagem, não deixa de ser uma porta para o emprego fixo. Não é o melhor dos mundos, mas é o começo e isso pode fazer girar a roda da economia. Agora, o trabalho intermitente, o trabalho temporário vai acabar num determinado momento. O próprio nome já diz, né? Então, o trabalhador tem que olhar para aquilo que ele está fazendo, mas também olhar para frente, não? Pois é, e a gente preparou aqui, a gente até viu na nossa próxima tela, que você tem que ser o seu próprio recursos humanos. Então, claro, você tem proporcional o férias, 13º, só que se você não trabalhar os 12 meses, o valor das férias e do 13º vai ser proporcional. Então, você tem que fazer uma reserva de emergência, em alguns casos tentar ver se é o caso de contratar um seguro de saúde. Hoje tem uns planos com uma entrada menor. Mas essa responsabilidade é mais importante para o trabalhador temporário e intermitente do que antes. E, por fim, a gente também dá uma dica importante que é sempre o olho lá na frente. Porque, imagine só, você está com um contrato de 2 meses, mas você não sabe daqui a 2 meses onde você vai estar. Então, pode até dar certo, como é o caso do exemplo da reportagem, mas pode não dar. Pode não dar. E aí você tem que ficar de olho qual que vai ser o próximo emprego, o próximo trabalho, o próximo contrato. E aí eu sugiro 1 hora por dia o trabalhador ficar olhando essas oportunidades futuras e também não deixa de ser uma boa rede de contatos. Muitos empregos, Tramontina, se dão por indicação. E aí, se você fez um bom desempenho, às vezes não tem a vaga agora, mas pode ser para o futuro. Não é o melhor dos mundos, mas antes as pessoas estavam fazendo bico, não tinham direito nenhum e às vezes o empregador não respeitava. Então eu vejo isso com bons olhos, lembrando que a gente sempre deixa o link para rever essa reportagem, esse comentário, na página do Jornal da Globo. Obrigado, Sami. Uma boa noite, tchau, tchau. Boa noite. E uma notícia divulgada agora há pouco rodou o mundo. Um casal foi preso na Califórnia por manter em cativeiro 13 pessoas que seriam filhos deles. Por isso, nós vamos ao vivo a Nova York com o repórter Felipe Santana, trazendo as informações para a gente. Boa noite, Felipe. Oi, Tramontina, boa noite para você e a todos. Como você falou, está tudo acontecendo agora. A gente está acompanhando as primeiras informações através das agências internacionais. Essas pessoas que estariam presas nessa casa teriam entre 2 e 29 anos de idade. Segundo as agências internacionais, os policiais teriam ficado chocados ao descobrir que 7 dos 13 eram adultos. Teriam entre 18 e 29 anos, porque eles estavam muito magros e muito sujos. Alguns deles estavam acorrentados às camas. A polícia teria chegado ao local depois que foi avisada por uma jovem de 17 anos que seria uma das filhas do casal. Segundo o xerife local, essa menina parecia ter 10 anos de idade. Ela teria pegado um telefone celular que encontrou dentro da casa e teria ligado para a polícia. O David Turpin, de 57 anos, e a Louise Turpin, de 49, teriam sido presos por tortura e por colocar as crianças em risco. A polícia, quando chegou lá, teria alimentado e dado água para as pessoas que estavam na casa, que, segundo eles, estavam famintas.
Foi todo mundo levado para o hospital, mas o estado de saúde deles não foi divulgado. Ainda não se sabe ao certo por quanto tempo eles teriam ficado presos. Essas são as primeiras informações que a gente está recebendo das agências de notícia. A gente vai continuar acompanhando o caso. Tramontina. Obrigado, Felipe. E o Papa Francisco chegou hoje ao Chile para uma visita de 3 dias em meio a protestos e ameaças. Pela manhã, grupos LGBT e grupos de peregrinos protestaram nas ruas de Santiago e foram contidos pela polícia. Francisco quebrou o protocolo cumprimentando as pessoas que o aguardavam na rua. Nos dias que antecederam a visita, 5 igrejas tiveram as portas queimadas por bombas de pequeno porte. Uma delas é a Nunciatura Apostólica, a embaixada do Vaticano no Chile, onde o Papa estará hospedado. Nos locais foram deixados bilhetes com ameaças de bomba ao próprio pontífice. Do Chile, o Papa segue para o Peru. Você vai ver ainda hoje aqui no Jornal da Globo a história de Dolores O'Riordan, a líder da banda Cranberries, que marcou uma geração. Hora do nosso bate-papo esportivo com Andrei Kampf. Boa noite, Andrei. Boa noite, Tramontina. Estão começando aí os campeonatos estaduais, começando mais cedo por causa da Copa do Mundo. Verdade, né? Com isso, uma pré-temporada mais curta, risco de lesão maior. Tudo isso em função da Copa do Mundo. O calendário está mais apertado. Em função disso, os clubes vão ter que começar a jogar mais cedo. Vamos dar uma olhadinha por aqui? O Campeonato Carioca, por exemplo, já começa nessa terça-feira com o jogo do Botafogo contra a Portuguesa. 11 dias mais cedo que na temporada passada, 2017. O mesmo acontece no Rio Grande do Sul, a bola rola somente na quarta-feira, 11 dias antes que na temporada passada. Em Minas Gerais, que tem o Atlético Mineiro como campeão, a bola rola também na quarta-feira, 12 dias antes. E aqui em São Paulo, o intervalo foi ainda menor. Ano passado começou no dia 5 de fevereiro. 17 dias antes a bola vai começar a rolar, com uma curiosidade. Vão treinar bem menos. O Corinthians vai enfrentar a Ponte Preta, os 2 times que fizeram a final do ano passado. O Corinthians foi o campeão paulista em 2017. E tem muito time ainda contratando, né? O campeonato vai começar, está começando essa semana e contratações continuam aparecendo. E vão aparecer ainda mais, né? Hoje a gente teve uma segunda-feira cheia de notícias no mercado da bola. Por exemplo, o Gustavo Scarpa era pretendido pelo Corinthians, pelo São Paulo, começou a negociar com o Palmeiras. No fim de semana, hoje foi anunciado como reforço, ele conseguiu uma liminar na justiça para se desvincular do Fluminense. Com isso, o Palmeiras negociou diretamente com o jogador, vai pagar 23 milhões e 500 mil reais por 5 anos de contrato do Gustavo Scarpa. O Corinthians também está se reforçando. Olha quem aparece por aqui, nome conhecido da torcida corintiana, Emerson Sheik, 39 anos. Vai fazer um contrato de apenas 6 meses com o clube paulista. Isso porque ele quer se despedir vestindo essa camisa. Ele conquistou todos os títulos possíveis pelo Corinthians, Paulista, Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes. E o Flamengo apresentou o primeiro reforço para a temporada, é um colombiano, Marlos Moreno. Estava no Manchester City, empréstimo de 1 ano. Ele jogou com o Reinaldo Rueda no Atlético Nacional de Medellín, aquele mesmo que ganhou a Libertadores da América em 2016, Tramontina. Olha, André, eu queria que você falasse pra gente da volta do Pelé. O Pelé andava meio sumido. Coisa boa. E reapareceu no lançamento do Campeonato do Rio de Janeiro. Pois é, ele ficou 2 anos se recuperando de um problema sério no quadril e ele voltou em alto astral, deu uma entrevista muito bacana pro nosso Marcos Uchoa, super descontraído. Ele falou de assuntos interessantes. Por exemplo, ele falou da saúde dele, falou também de um encontro que ele teve com Maradona no sorteio da Copa do Mundo da Rússia e falou também algo que eu não tinha escutado do Pelé e pouca gente sabe. Ele pensou em largar a seleção brasileira, ou se despedir da seleção brasileira, melhor dizendo, na Copa de 66. Ele não jogaria a Copa de 70. Vamos dar uma olhada? Conta pra gente, Pelé. Meu sonho era chegar na Inglaterra, arrebentar, porque o inglês que trouxe o futebol para o Brasil, e foi a Copa que eu me machuquei, né, e saí da Copa, e infelizmente o Brasil perdeu. Tinha sido campeão do mundo em 58, 62, falei, bom, agora vou arrebentar, minha despedida. Aliás, você vê como Deus é. Nós ganhamos 70 depois, porque eu falei, pô, eu queria me despedir como campeão. Não deu, machuquei, eu falei, pô, eu ainda estava bem no Santos em 70. Aí depois queriam que eu jogasse 74, eu falei, não, Deus já foi muito bom comigo, deixa eu despedir como campeão. Teve alguma entrevista que ele parece que ficou chateado, porque eu falei do Messi, eu quero ciúminho, né? E aí ele veio e falou, pô, tu não me ama, pô, tu não gosta de mim? Eu falei, não, Maradona, fizeram uma pergunta, eu fiz, né?
perguntaram agora, né? Se fosse na sua época, eu dizia você. Eu gosto do Messi e tal. Ele falou, pô, pensei que tu estava bravo comigo. Falei, não. Graças a Deus não tenho dor. Graças a Deus não tenho dor. Eu já estou começando a treinar, a fazer físio, mas as operações que eu tive, ligamento, na cabeça do fêmur até a coluna, foi do lado direito. Porque eu punha todo o esforço, todo o peso na perna esquerda, eu comecei a ficar com problemas no ligamento da perna esquerda. Então eu tive que pôr a joelheira para fixar, só para vocês verem, eu estou ainda para poder ficar em pé. Mas graças a Deus eu já estou pronto. Eu não sei, agora falando mais sério, eu não sei se o Tite vai me convocar, mas eu vou estar pronto para a próxima Copa, entendeu? Se Deus quiser. O Pelé continua bem humorado, hein? E falando sério, ele está convocado para a próxima Copa, vai para a Rússia, é pé quente, isso anima todos nós brasileiros. Que surpresa essa notícia que ele contou aí, né? Pois é, ele não pretendia se aposentar mais cedo. Não jogaria a Copa do Mundo de 70. Ele precisava parar ganhando um título mundial. Não pôde jogar 66, o que ele fez? Foi lá e jogou 70, ganhou. Pronto, tricampeão. Valeu, André, obrigado. Valeu, Tramontina, boa noite. Este ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande para nós. A repórter Ana Zimmermann foi até a Lapa, no Paraná, para mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Eu estou aqui na frente do Monumento aos Heróis da Lapa. E é diante desse ponto tão importante dessa cidade histórica do Paraná que eu te pergunto: que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo no seu celular. Você vai se posicionar diante de um dos pontos mais conhecidos da sua cidade. Um lugar que identifique de onde você está falando, sempre de dia. Aí você pode pedir para um amigo seu que grave o vídeo para você. Eu vou pedir para o meu amigo Paulo que faça para mim, por favor. Aí você pede para o seu amigo se posicionar assim a uma distância de 1 metro, uns 2 passinhos de você. E pede para ele segurar o telefone na horizontal. Porque assim você pode mostrar muito melhor a sua imagem e a imagem do local que você escolheu para fazer a sua gravação. E se você preferir, você pode gravar o vídeo usando um bastão de selfie. Mas é importante que você coloque o celular sempre assim, na horizontal. Olha só, a imagem do Monumento dos Heróis aparecendo inteirinho no visor do meu celular. Se você não tiver um bastão de selfie, não tem problema. Usa o seu celular mesmo. E aí, a mesma coisa. Vê se você está aparecendo no visor, junto com o lugar que você escolheu para fazer a sua gravação. Dê o seu recado em 15 segundos. Comece dizendo o seu nome todo, a cidade de onde você está falando. E aí você diz pra gente: que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página do Jornal da Globo, na internet, ou acessar diretamente o site g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Grave amanhã mesmo e mande pra gente. Morreu ontem em Londres, aos 46 anos, uma das vozes mais importantes do pop rock das últimas décadas, ou melhor. A irlandesa Dolores O'Riordan era líder da banda Cranberries e imprimiu sua marca na cena alternativa britânica dos anos 90, que ganhou o mundo. O som do Cranberries faz parte da trilha sonora dos anos 90 e a cantora virou ícone de uma geração. Ela se juntou à banda aos 18 anos na Irlanda. Tinha atitude no palco, era politizada e o grupo tinha um som que reunia o rock pesado como Zombie e as canções suaves. No auge, em 1996, falou sobre o sucesso da banda. Disse que antes de acreditar no sucesso ou na fama, você tem que acreditar no seu trabalho. Tem que ser verdadeiro com o que faz.
As músicas se tornaram clássicos e o Cranberries vendeu mais de 40 milhões de álbuns, trazendo a cena alternativa do pop para o centro do palco. Durante os anos em que a banda deu um tempo, ela gravou 2 discos solo e continuou em turnê. Em 2003, parou tudo para se dedicar aos 3 filhos. O Cranberries se refez. E no ano passado, a cantora chegou a cancelar shows da banda por problemas de saúde. No fim de semana, Dolores O'Riordan estava em Londres para uma gravação. E a notícia da morte chegou nesta segunda-feira. As causas ainda são desconhecidas. O Jornal da Globo fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, basta ir ao Globoplay. Outras notícias no Hora 1. Assista agora a série Supergirl. Boa noite. Até amanhã. Você pode gravar o vídeo usando um bastão de selfie. Mas é importante que você coloque o celular sempre assim, na horizontal. Olha só, a imagem do Monumento dos Heróis aparecendo inteirinho no visor do meu celular. Se você não tiver um bastão de selfie, não tem problema. Usa o seu celular mesmo. E aí, a mesma coisa. Vê se você está aparecendo no visor, junto com o lugar que você escolheu para fazer a sua gravação. Dê o seu recado em 15 segundos. Comece dizendo o seu nome todo, a cidade de onde você está falando. E aí você diz pra gente, que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página do Jornal da Globo, na internet, ou acessar diretamente o site g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Grave amanhã mesmo e mande pra gente. Morreu ontem em Londres, aos 46 anos, uma das vozes mais importantes do pop rock das últimas décadas, ou melhor. A irlandesa Dolores O'Riordan era líder da banda Cranberries e imprimiu sua marca na cena alternativa britânica dos anos 90, que ganhou o mundo. O som do Cranberries faz parte da trilha sonora dos anos 90 e a cantora virou ícone de uma geração. Ela se juntou à banda aos 18 anos na Irlanda. Tinha atitude no palco, era politizada e o grupo tinha um som que reunia o rock pesado como Zombie e as canções suaves. No auge, em 1996, falou sobre o sucesso da banda. Disse que antes de acreditar no sucesso ou na fama, você tem que acreditar no seu trabalho. Tem que ser verdadeiro com o que faz. As músicas se tornaram clássicos e o Cranberries vendeu mais de 40 milhões de álbuns, trazendo a cena alternativa do pop para o centro do palco. Durante os anos em que a banda deu um tempo, ela gravou 2 discos solo e continuou em turnê. Em 2003, parou tudo para se dedicar aos 3 filhos. O Cranberries se refez. E no ano passado, a cantora chegou a cancelar shows da banda por problemas de saúde. No fim de semana, Dolores O'Riordan estava em Londres para uma gravação. E a notícia da morte chegou nesta segunda-feira. As causas ainda são desconhecidas. Imagem e a imagem do local que você escolheu para fazer a sua gravação. E se você preferir, você pode gravar o vídeo usando um bastão de selfie. Mas é importante que você coloque o celular sempre assim, na horizontal. Olha só, a imagem do Monumento dos Heróis aparecendo inteirinho no visor do meu celular. Se você não tiver um bastão de selfie, não tem problema. Usa o seu celular mesmo. E aí, a mesma coisa. Vê se você está aparecendo no visor, junto com o lugar que você escolheu para fazer a sua gravação. Dê o seu recado em 15 segundos. Comece dizendo o seu nome todo, a cidade de onde você está falando. E aí você diz pra gente, que Brasil você quer para o futuro?
Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página do Jornal da Globo, na internet, ou acessar diretamente o site g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Grave amanhã mesmo e mande pra gente. Morreu ontem em Londres, aos 46 anos, uma das vozes mais importantes do pop rock das últimas décadas, ou melhor. A irlandesa Dolores O'Riordan era líder da banda Cranberries e imprimiu sua marca na cena alternativa britânica dos anos 90, que ganhou o mundo. O som do Cranberries faz parte da trilha sonora dos anos 90 e a cantora virou ícone de uma geração. Ela se juntou à banda aos 18 anos na Irlanda. Tinha atitude no palco, era politizada e o grupo tinha um som que reunia o rock pesado como Zombie e as canções suaves. No auge, em 1996, falou sobre o sucesso da banda. Disse que antes de acreditar no sucesso ou na fama, você tem que acreditar no seu trabalho. Tem que ser verdadeiro com o que faz. As músicas se tornaram clássicos e o Cranberries vendeu mais de 40 milhões de álbuns, trazendo a cena alternativa do pop para o centro do palco. Durante os anos em que a banda deu um tempo, ela gravou 2 discos solo e continuou em turnê. Em 2003, parou tudo para se dedicar aos 3 filhos. O Cranberries se refez. E no ano passado, a cantora chegou a cancelar shows da banda por problemas de saúde. No fim de semana, Dolores O'Riordan estava em Londres para uma gravação. E a notícia da morte chegou nesta segunda-feira. As causas ainda são desconhecidas. Nova, que segundo ele, apresentou ao presidente. A Polícia Federal Fardada é um projeto que já vinha sendo construído dentro da Polícia Federal há alguns anos e que há uma necessidade hoje do país da gente fortalecer o combate ao crime organizado no país. Essa reunião foi bem no primeiro dia da semana em que termina o prazo para Temer responder às 50 perguntas que a Polícia Federal fez ao presidente no inquérito que investiga se ele recebeu propina num decreto sobre o setor de portos. A defesa de Michel Temer diz que mesmo sem ser obrigado, ele vai responder todas as questões até quarta. O relator no STF é o ministro Luiz Roberto Barroso. No ano passado, em inquérito aberto por causa das denúncias da JBS, Temer não respondeu perguntas da PF. E hoje também o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, prestou depoimento como testemunha num inquérito que apura supostas ilegalidades nas negociações para o acordo de delação dos executivos do grupo JIF. Janot, que agora é subprocurador da República, foi ouvido por mais de 5 horas no gabinete dele. Janot negociou a delação, mas pediu a rescisão do acordo porque descobriu que os delatores omitiram informações. Falta ainda a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, se as delações vão continuar valendo. Já no STF, teve audiência da presidente do tribunal, Carmen Lúcia, com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que vai julgar recurso do ex-presidente Lula no dia 24. O presidente do TRF, desembargador Carlos Thompson Flores, falou sobre segurança dos prédios do TRF e dos juízes, que, segundo ele, teriam recebido ameaças. O julgamento é de recurso da defesa de Lula no caso do triplex no Guarujá. O ex-presidente foi condenado pelo juiz Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os advogados de Lula negam qualquer irregularidade. Giovana Teles, de Brasília, para o Jornal da Globo. A Justiça negou hoje 2 recursos do governo para tentar dar posse à deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A 4ª Vara Federal de Niterói, que concedeu a liminar que suspendeu a posse, negou recurso. O outro foi feito ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio, e questionava a competência da Vara Federal de Niterói. Também foi negado. Cristiane Brasil permanece impedida de assumir o cargo.
A Polícia Federal de Curitiba passou a investigar 3 ex-ministros por suspeitas de receberem dinheiro ilegal de fraudes na Transpetro. Os novos inquéritos investigam a ex-ministra do governo Dilma, Idely Salvati, o ex-presidente da Câmara e ex-ministro de Dilma e Temer, Henrique Eduardo Alves, que está preso em Natal. É importante que você coloque o celular sempre assim, na horizontal. Olha só, a imagem do Monumento dos Heróis aparecendo inteirinho no visor do meu celular. Se você não tiver um bastão de selfie, não tem problema. Usa o seu celular mesmo. E aí, a mesma coisa. Vê se você está aparecendo no visor, junto com o lugar que você escolheu para fazer a sua gravação. Dê o seu recado em 15 segundos. Comece dizendo o seu nome todo, a cidade de onde você está falando. E aí você diz pra gente, que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página do Jornal da Globo, na internet, ou acessar diretamente o site g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Grave amanhã mesmo e mande pra gente. Morreu ontem em Londres, aos 46 anos, uma das vozes mais importantes do pop rock das últimas décadas, ou melhor. A irlandesa Dolores O'Riordan era líder da banda Cranberries e imprimiu sua marca na cena alternativa britânica dos anos 90, que ganhou o mundo. O som do Cranberries faz parte da trilha sonora dos anos 90 e a cantora virou ícone de uma geração. Ela se juntou à banda aos 18 anos na Irlanda. Tinha atitude no palco, era politizada e o grupo tinha um som que reunia o rock pesado como Zombie e as canções suaves. No auge, em 1996, falou sobre o sucesso da banda. Disse que antes de acreditar no sucesso ou na fama, você tem que acreditar no seu trabalho. Tem que ser verdadeiro com o que faz. As músicas se tornaram clássicos e o Cranberries vendeu mais de 40 milhões de álbuns, trazendo a cena alternativa do pop para o centro do palco. Durante os anos em que a banda deu um tempo, ela gravou 2 discos solo e continuou em turnê. Em 2003, parou tudo para se dedicar aos 3 filhos. O Cranberries se refez. E no ano passado, a cantora chegou a cancelar shows da banda por problemas de saúde. No fim de semana, Dolores O'Riordan estava em Londres para uma gravação. E a notícia da morte chegou nesta segunda-feira. As causas ainda são desconhecidas. O Jornal da Globo fica por aqui. Para rever as nossas reportagens. Só foi incluído depois que a Globo News questionou a reunião. Primeiro, a PF disse que não comentaria o assunto. Depois, o Planalto e o próprio diretor-geral disseram que trataram de segurança pública. Segovia até gravou entrevista à tarde. Falou de uma proposta nova que, segundo ele, apresentou ao presidente. A Polícia Federal Fardada é um projeto que já vinha sendo construído dentro da Polícia Federal há alguns anos e que há uma necessidade hoje do país da gente fortalecer o combate ao crime organizado no país. Essa reunião foi bem no primeiro dia da semana em que termina o prazo para Temer responder às 50 perguntas que a Polícia Federal fez ao presidente no inquérito que investiga se ele recebeu propina num decreto sobre o setor de portos. A defesa de Michel Temer diz que mesmo sem ser obrigado, ele vai responder todas as questões até quarta. O relator no STF é o ministro Luiz Roberto Barroso. No ano passado, em inquérito aberto por causa das denúncias da JBS, Temer não respondeu perguntas da PF. E hoje também o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, prestou depoimento como testemunha num inquérito que apura supostas ilegalidades nas negociações para o acordo de delação dos executivos do grupo JIF. Janot, que agora é subprocurador da República, foi ouvido por mais de 5 horas no gabinete dele. Janot negociou a delação, mas pediu a rescisão do acordo
porque descobriu que os delatores omitiram informações. Falta ainda a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, se as delações vão continuar valendo. Já no STF, teve audiência da presidente do tribunal, Carmen Lúcia, com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que vai julgar recurso do ex-presidente Lula no dia 24. O presidente do TRF, desembargador Carlos Thompson Flores, falou sobre segurança dos prédios do TRF e dos juízes, que, segundo ele, teriam recebido ameaças. O julgamento é de recurso da defesa de Lula no caso do triplex no Guarujá. O ex-presidente foi condenado pelo juiz Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os advogados de Lula negam qualquer irregularidade. Giovana Teles, de Brasília, para o Jornal da Globo. A Justiça negou hoje 2 recursos do governo para tentar dar posse à deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A 4ª Vara Federal de Niterói, que concedeu a liminar que suspendeu a posse, negou recurso. O outro foi feito ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio, e questionava a competência da Vara Federal de Niterói. Também foi negado. Cristiane Brasil permanece impedida de assumir o cargo. A Polícia Federal de Curitiba passou a investigar 3 ex que seriam filhos deles. Por isso, nós vamos ao vivo a Nova York com o repórter Felipe Santana, trazendo as informações para a gente. Boa noite, Felipe. Oi, Tramontina, boa noite para você e a todos. Como você falou, está tudo acontecendo agora. A gente está acompanhando as primeiras informações através das agências internacionais. Essas pessoas que estariam presas nessa casa teriam entre 2 e 29 anos de idade. Segundo as agências internacionais, os policiais teriam ficado chocados ao descobrir que 7 dos 13 eram adultos. Teriam entre 18 e 29 anos, porque eles estavam muito magros e muito sujos. Alguns deles estavam acorrentados às camas. A polícia teria chegado ao local depois que foi avisada por uma jovem de 17 anos que seria uma das filhas do casal. Segundo o xerife local, essa menina parecia ter 10 anos de idade. Ela teria pegado um telefone celular que encontrou dentro da casa e teria ligado para a polícia. O David Turpin, de 57 anos, e a Louise Turpin, de 49, teriam sido presos por tortura e por colocar as crianças em risco. A polícia, quando chegou lá, teria alimentado e dado água para as pessoas que estavam na casa, que, segundo eles, estavam famintas. Foi todo mundo levado para o hospital, mas o estado de saúde deles não foi divulgado. Ainda não se sabe ao certo por quanto tempo eles teriam ficado presos. Essas são as primeiras informações que a gente está recebendo das agências de notícia. A gente vai continuar acompanhando o caso. Tramontina. Obrigado, Felipe. E o Papa Francisco chegou hoje ao Chile para uma visita de 3 dias em meio a protestos e ameaças. Pela manhã, grupos LGBT e grupos de peregrinos protestaram nas ruas de Santiago e foram contidos pela polícia. Francisco quebrou o protocolo cumprimentando as pessoas que o aguardavam na rua. Nos dias que antecederam a visita, 5 igrejas tiveram as portas queimadas por bombas de pequeno porte. Uma delas é a Nunciatura Apostólica, a embaixada do Vaticano no Chile, onde o Papa estará hospedado. Nos locais foram deixados bilhetes com ameaças de bomba ao próprio pontífice. Do Chile, o Papa segue para o Peru. Você vai ver ainda hoje aqui no Jornal da Globo a história de Dolores O'Riordan, a líder da banda Cranberries, que marcou uma geração. Hora do nosso bate-papo esportivo com Andrei Kampf. Boa noite, Andrei. Boa noite, Tramontina. Estão começando aí os campeonatos estaduais, começando mais cedo por causa da Copa do Mundo. Verdade, né? Com isso, uma pré-temporada mais curta, risco de lesão maior. Tudo isso em função da Copa do Mundo. O calendário está mais apertado. Em função disso, os clubes vão ter que começar a jogar mais cedo. Vamos dar uma olhadinha por aqui? O Campeonato Carioca, por exemplo, já começa nessa terça-feira com o jogo do Botafogo contra a Portuguesa. 11 dias mais cedo que na temporada passada, 2017. O mesmo acontece no Rio Grande do Sul, a bola rola somente na quarta-feira. 11 dias. Federal só passou a figurar na agenda presidencial bem mais tarde. Quem explica isso pra gente é a repórter Giovana Teles, que acompanhou toda essa movimentação em Brasília.
O encontro com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, não estava na agenda. Só foi incluído depois que a Globo News questionou a reunião. Primeiro, a PF disse que não comentaria o assunto. Depois, o Planalto e o próprio diretor-geral disseram que trataram de segurança pública. Segovia até gravou entrevista à tarde. Falou de uma proposta nova que, segundo ele, apresentou ao presidente. A Polícia Federal Fardada é um projeto que já vinha sendo construído dentro da Polícia Federal há alguns anos e que há uma necessidade hoje do país da gente fortalecer o combate ao crime organizado no país. Essa reunião foi bem no primeiro dia da semana em que termina o prazo para Temer responder às 50 perguntas que a Polícia Federal fez ao presidente no inquérito que investiga se ele recebeu propina num decreto sobre o setor de portos. A defesa de Michel Temer diz que mesmo sem ser obrigado, ele vai responder todas as questões até quarta. O relator no STF é o ministro Luiz Roberto Barroso. No ano passado, em inquérito aberto por causa das denúncias da JBS, Temer não respondeu perguntas da PF. E hoje também o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, prestou depoimento como testemunha num inquérito que apura supostas ilegalidades nas negociações para o acordo de delação dos executivos do grupo JIF. Janot, que agora é subprocurador da República, foi ouvido por mais de 5 horas no gabinete dele. Janot negociou a delação, mas pediu a rescisão do acordo porque descobriu que os delatores omitiram informações. Falta ainda a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, se as delações vão continuar valendo. Já no STF, teve audiência da presidente do tribunal, Carmen Lúcia, com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que vai julgar recurso do ex-presidente Lula no dia 24. O presidente do TRF, desembargador Carlos Thompson Flores, falou sobre segurança dos prédios do TRF e dos juízes, que, segundo ele, teriam recebido ameaças. O julgamento é de recurso da defesa de Lula no caso do triplex no Guarujá. O ex-presidente foi condenado pelo juiz Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os advogados de Lula negam qualquer irregularidade. Giovana Teles, de Brasília, para o Jornal da Globo. A Justiça negou hoje 2 recursos do governo para tentar dar posse à deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A 4ª Vara Federal de Niterói, que concedeu a liminar que suspendeu a posse, negou recurso.